presença, acho que apenas um não está presente ainda. Então, acho que a gente pode dar início à nossa reunião, né, nossa 13ª reunião da CTI do CBH Paranaíba. Agora, hoje é dia 3 de novembro de 2021, e eu gostaria de fazer um agradecimento especial à senhora Claudete de Fátima Bruschi, que ela está representando o CBH Santana Poré hoje, né, representando esse importante CBH, né, no Mato Grosso do Sul. E aqui, como é de praxe, né, nós pedimos para que os membros que estão presentes registrem a sua presença aí no chat, né, colocando o nome completo e instituição que representa aqui na nossa CTI, e que ao longo da reunião, né, se possível, mantenha aí o seu microfone fechado para que não tenha nenhum ruído, nenhum barulho externo que comprometa aí a fala dos membros que estão com a voz, né? E se for fazer o pedido, solicitação de fala, que utilize aqui o recurso de levantar a mão aqui dentro da nossa barra de ferramentas aqui desse software aqui de reunião online, né? Bom, dando prosseguimento à pauta, a gente já pode iniciar aqui com a questão do item 2, que seria a aprovação da ata da 12ª reunião da CTI. A Secretaria Executiva não recebeu nenhuma manifestação de nenhum membro aqui sobre alteração, nem contribuição, e dessa maneira eu coloco em aprovação a ata da 12ª reunião da CTI. Se alguém tem alguma manifestação a fazer nesse momento, a Mariane já está colocando aí na nossa tela. Se alguém tem alguma manifestação para fazer agora, é o momento, senão nós vamos abrir para votação. Os membros que concordam com o texto apresentado da ata da 12ª reunião da CTI do CBH Paranaíba permaneçam como estão. Aqueles que votam ao contrário ou abstenção se manifestem. Não havendo nenhuma manifestação, nós vamos passar para o item 3 da pauta, que é a apresentação da deliberação número 124/2021, que trata do regimento interno da CTI do Paranaíba, né? Eu convido a Mariane Guimarães da ABA para fazer a apresentação das principais alterações do regimento interno, e depois, após a apresentação, nós abrimos para as manifestações dos membros. Por favor, Mari, fica à vontade com a palavra. Bom dia a todos. Vocês conseguem visualizar a apresentação? Sim, visualizamos sim. Certo. Bom, então, a deliberação 124, ela foi aprovada no dia 18 de agosto de 2021. Espera aí só um minutinho que não está passando o slide. Ela foi aprovada em 18 de agosto de 2021, na 25ª reunião ordinária do CBH Paranaíba, e ela altera a deliberação 83 de 2017, que traz as atribuições, traz a composição, traz as informações do regimento interno da CTI. No artigo 1º, que trata das atribuições, nós tivemos duas alterações apenas. Eu vou fazer a leitura de como era e como ficou. No inciso 4º, nós tínhamos propor normativas e deliberações do CBH Paranaíba e comitês estaduais, fomentando e induzindo a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos. E nós tínhamos também, inciso 9º, acompanhar os indicadores e metas previstos no Programa de Apoio aos Comitês de Bacias Afluentes ao Rio Paranaíba, conforme aprovado pela deliberação 80 de 2017, emitindo o relatório de acompanhamento. Bom, e aí nós tivemos
duas alterações nesses incisos, lembrando que esse regimento interno da CTI, ele passou por vocês, pelos membros da CTI, foram vocês, né, que contribuíram para essas melhorias, essas readequações na norma, e ela foi, né, aprovada nessa reunião plenária. Bom, e aí o inciso 4º, ele ficou, né, ao invés de propor normativos e deliberações, né, ao Comitê do Paranaíba e comitês estaduais, ficou da seguinte maneira: propor medidas ao CBH Paranaíba e aos comitês de bacias afluentes ao Rio Paranaíba, fomentando e induzindo a gestão integrada de recursos hídricos na bacia. E aí teve uma alteração, né, em relação ao programa de apoio, e a redação ficou da seguinte maneira: propor e acompanhar ações de apoio aos comitês de bacias afluentes ao Rio Paranaíba. Então, ficou mais amplo, né? Qualquer tipo de ação que vier de apoio, a CTI, ela tem esse papel, essa atribuição de acompanhar e também de propor, né, esse tipo de ações. Essas foram as alterações no artigo 1, que trata das atribuições da CTI. Os demais incisos permaneceram da forma como já estavam. Também tivemos uma alteração no artigo 3º, que trata a respeito da coordenação da CTI. Como era? Parágrafo 1º. Na ausência do coordenador em uma reunião, os membros da Câmara indicarão por maioria simples dos votos o substituto. Parágrafo 2º, em caso de vacância no cargo da coordenação, será realizada nova eleição de conformidade com o disposto no caput desse artigo. Como ficou? Parágrafo 1º. O coordenador eleito indicará um coordenador adjunto que o representará na sua ausência e impedimentos. Então, anteriormente, nós não tínhamos, né, esse cargo de coordenador adjunto. Na ausência do coordenador, já era indicado alguém para substituir naquela reunião. Então, hoje a gente teremos, né, esse cargo de coordenador adjunto. O parágrafo 2º, ele permaneceu, que na ausência tanto do coordenador quanto do coordenador adjunto em uma reunião, os membros irão indicar por maioria simples dos votos o substituto para aquela reunião. O artigo 3º também, né, manteve, né, em casos de vacância, né, que será realizada a nova eleição. E tivemos uma alteração no parágrafo 4º, o mandato do coordenador será de 2 anos, podendo ser reconduzido por mais um mandato. Nós não tínhamos na deliberação anterior um prazo para o mandato das coordenadorias. Então, um dos motivos, né, que se viu a necessidade de alterar o regimento interno da CTI foi por conta disso. Então, hoje, o mandato do coordenador ele é de 2 anos, podendo ser reconduzido por mais um mandato. Essas foram as alterações na deliberação, que agora é a deliberação 124, e eu me coloco à disposição em caso de algum questionamento ou alguma dúvida. Obrigado, Mari, pela apresentação. Acho que são pontos importantes, né? Foram poucas alterações, mas alterações importantes, principalmente nessa que faz referência aí ao coordenador adjunto, né? Então, eu abro aqui para manifestação, para a palavra de algum membro que queira fazer alguma observação, algum questionamento, fique à vontade agora. Fica com calma, então. Giacomini mas só para falar, então, bom dia. Bom dia a todos. A câmera não está abrindo aqui, mas tudo bem. Eu acho que essa ocasião ela é oportuna para se fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada a respeito do papel da CTI, né? E também, talvez, até um balanço menos rápido da sua existência, né? Está se propondo uma mudança regimental importante, que a CTI, ela, na verdade, está sendo construída, né, ao longo do tempo de sua atuação, na medida em que as questões vão aparecendo, né? E realmente é um
É uma prática que a gente pode dizer inovadora, né? Além de nova. Então, eu tenho percebido alguns aspectos que poderiam contribuir por essa reflexão, e não sei também se é momento oportuno para que se mexa no regimento, mas isso também tem que ser tratado de uma forma conjunta com as outras instâncias do próprio CBH Paranaíba. Um aspecto que me preocupa pelo fato também de pertencer à CTPI, a gente observa que existe um distanciamento entre o que se discute na própria CTPI e as discussões são um pouco paralelas quando o assunto é, de certa forma, pertinente, mas eu acredito que tudo que ocorre na CTPI também seja pertinente ao que ocorre na CTI, né? Então, mas existe um distanciamento. Maior é o distanciamento lá na Assembleia, que eu não participo mais, mas pelo que eu me recordo, isso que ocorria. Então, acho interessante que houvesse uma integração maior entre o que rola ali na CTPI e a própria CTI, na medida em que os assuntos mesmo são discutidos com profundidade e analisados de uma forma bastante competente sob o comando da Elaine e do João Ricardo, lá na CTPI, mas que eles pudessem ser mais, ver uma participação maior dos comitês afluentes nessas decisões. Isso é algo que iria contribuir para essa integração, no meu entendimento. Então, esse era um ponto de reflexão que eu nem sei se seria agora, mas no futuro, visto que isso interfere também nos aspectos regimentais da Assembleia e também da própria CTPI. Tá bom? Era essa contribuição que eu tinha que dar. Quanto ao texto aí desse estágio, eu vou considerar assim, que nós estamos na CTI, eu acredito que esteja legal, então tem minha aprovação. Obrigado. Obrigado, professor Giacomini. Eu concordo plenamente com o que você falou. Realmente parece que existe mesmo uma diferença entre as ações que são tratadas. Não diria nenhuma diferença, mas a dinâmica é diferente entre os assuntos que são tratados na CTPI, os assuntos que são tratados na CTI, e até mesmo a forma como isso chega na plenária, né? Eu concordo que existem três momentos aí, e os três momentos talvez eles estejam com dificuldade de interação. Eu acho que a gente precisa mesmo entender, né? Eu também acho que cabe essa reflexão para nós, né? A gente falou agora anteriormente, né? Foram 2 anos aí de trabalho de uma maneira como a gente não tinha experimentado antes, né? Também muito traumático, né? As pessoas com bastante medos do futuro, do que fosse acontecer. Perdemos pessoas queridas, perdemos familiares, né? E eu acho que isso trouxe aí para a gente também talvez uma perda um pouquinho aí às vezes na qualidade das nossas reuniões, mas com certeza as próximas reuniões aí da CTI, eu acho que a gente precisa ter um melhor posicionamento sobre o nosso papel mesmo como esse ente esse ente de propostas, né, para o Comitê de Bacia do Paranaíba. Mas obrigado aí pela contribuição. Nós temos mais algum membro inscrito? Para mim não está aparecendo aqui. Não. Bom, então não havendo nenhuma manifestação, né, eu acredito que isso não cabe votação para nós, mas acredito que esteja aprovado isso que foi apresentado pela Mariane. E agora eu passo para o próximo item,
que conversa aí muito com o que foi apresentado anteriormente. Pronto. Né? Oi, sim. Desculpa aí, eu não consegui entrar a tempo, não estava tendo dificuldade aqui. O que foi discutido e resolvido? Oi, Elaine, tudo bom? Nós passamos aqui pela aprovação da ata e, na sequência, a Mariane apresentou uns pontos aí de mudança da deliberação 124, que é o regimento interno da CTI. Ela trouxe para a gente aí alguns pontos aí que são importantes para essa Câmara Técnica. Foi isso que foi agora. Não, beleza, tá bom. Se já foi aprovado, estou de acordo. Tá, a gente nem entrou em votação, porque isso já foi colocado aí para nós. Não sei, Mari, a gente precisa votar isso agora? Não, né? Não, Bruno, o regimento interno da CTI, quando ele estava em revisão, ele passou por vocês, pela Câmara Técnica de Integração, depois ele passou também pela CTI, inclusive a gente até fez uma reunião conjunta em fevereiro, um pouco antes de iniciar a pandemia, a gente havia feito uma reunião presencial conjunta, e depois isso foi aprovado no dia 18 de agosto de 2021, na 25ª reunião ordinária. Aí a gente está trazendo para vocês o que ficou de fato aprovado, né? Quais foram essas alterações no regimento interno. Então é isso, tá? Então foi só para mostrar os pontos aí que tiveram alteração e como fica aí a nossa responsabilidade como Câmara Técnica de Integração dentro dessa nova leitura do regimento interno. Ok, obrigada. Por nada, Elaine, por nada. Se nenhum outro membro tem alguma manifestação, a gente passa para o item 4. O item 4 está ligado aí com essa alteração do regimento interno que coloca aí, que prevê a eleição de um coordenador adjunto da CTI, se por um acaso o coordenador não puder participar da reunião por N motivos. Então, conforme, né, o parágrafo 1º aí do artigo 3º dessa deliberação 24/2021, compete ao coordenador eleito indicar o coordenador adjunto que o representará na ausência e impedimentos. Então, teria aí essa figura desse coordenador adjunto, né, para fazer esse papel de coordenador, se porventura tiver algum problema e o coordenador não puder participar. Aí eu gostaria de abrir para as senhoras e para os senhores uma questão aí de votação mesmo, porque essa é a última reunião nossa, prevista no nosso calendário, a última reunião da CTI desse ano, consequentemente, a última reunião da CTI antes da eleição do CBH Paranaíba. Então, se nós elegermos agora um coordenador adjunto, esse coordenador ele só seria mera formalidade, porque nós não teremos mais nenhuma reunião e, na sequência, né, após a eleição do Paranaíba, nós teríamos que também eleger o coordenador e o coordenador adjunto. Então, eu gostaria da análise, né, das senhoras e dos senhores, se nós abrimos agora esse processo, formalizamos esse processo de indicação de coordenador adjunto apenas para ter um nome, né, visto que não teremos nenhuma outra ação, e que talvez, né, no futuro próximo aí, talvez isso até comprometa o coordenador o futuro coordenador que queira fazer, né, que queira assumir a coordenação, e algum membro pode questionar que ele era adjunto, eu não sei. Estou pensando, colocando alguns cenários aí, que inclusive até conversei com a Mariane sobre essas possibilidades. Então, gostaria de saber se ficou claro essa questão para vocês sobre ter um coordenador adjunto. Acho que isso ficou tranquilo, né? A Elaine levantou a mão. Por favor, Elaine, pode ficar à vontade com a palavra. Não, é só para dizer que na CTPI nós já elegemos, né, um coordenador adjunto, e a CTPI teve muitas reuniões esse ano, reuniões, assim, intensas, né? Sim. E aí o João, que já era, né, o relator, ele assumiu automaticamente, e isso foi, assim, excelente, tá?
assim, sou a favor do adjunto, inclusive eu tive uma 2 vezes que não pude participar, como o João já acompanha, né, já sabia que era ele, então fica mais fácil. Então, eu não sei se aqui seria eleito ou não, como você falou, talvez não tenha previsão de mais nenhuma reunião. E também eu acho que não atrapalharia a nova coordenação. Eu acho que zerou, né? Terminou o mandato, terminou a gestão, mas como não vai haver nenhuma reunião, mas só queria registrar que realmente é muito bom a gente saber que tem uma pessoa com quem a gente pode discutir, com quem a gente pode contar para qualquer eventualidade. Tá. Não, eu também concordo. Eu acho que a figura do coordenador adjunto é muito importante. Inclusive, na última reunião, né, Elaine, da CTPI, nós tivemos reunião do Meia Ponte e você não pôde participar porque era eleição, né? E aí tinha o João Ricardo conduzindo. Só fazendo uma correção aqui, a Mari me corrigiu aqui, que essa eleição de coordenador não tem relação direta com o processo eleitoral do Paranaíba, é porque o mandato de coordenador ele vence a cada 2 anos, então eu estou encerrando agora o meu 2º ano, né? Então, por isso que aí entraria nesse ciclo, né? Mas só fazendo essa pequena correção aí do que eu tinha colocado. Então, a Elaine colocou essa questão, eu também concordo, acho que a figura de alguém que possa nos substituir em momentos aí de adversidade é muito importante. Só que talvez aí por uma questão aí de logística, não sei se nós entraríamos agora, né, e colocaríamos um coordenador adjunto. Por isso que eu gostaria de abrir votação. O professor Giacomini pediu a palavra também, e aí eu abro aí para os demais membros, depois nós abrimos, se nós votamos ou se nós votamos aí a indicação ou não do nosso coordenador. Se por um acaso nós aprovarmos isso, aí nós fazemos a indicação desse possível coordenador adjunto. Por favor, professor Giacomini, fique à vontade. Bruno, eu queria fazer um pedido de esclarecimento a você sobre o calendário, né? Para que a gente fique atualizado. A primeira questão é essa, você já respondeu, porque você está terminando o seu 2º ano seu 2º mandato, né? E pelo próprio regimento aprovado, não existe a possibilidade de continuar. Embora eu acredito que você fez excelente desempenho e poderia continuar nesse caso possível, mas temos que dar oportunidade aos outros também, né? Bem, a segunda demanda é de questão de esclarecimento. Em relação aí você nos comitês estaduais goianos, quando é que termina o mandato de vocês? Quando é que encerra essa gestão dos 4 anos, né? Com renovação e tudo? Certo. Bom, primeiro, obrigado aí pelas palavras aí, né, dessa questão sobre a condução da CTI. Eu acho que eu gostaria de ter me dedicado um pouco mais sobre essa câmara técnica, né, mas agradeço aí o reconhecimento. Na verdade, os comitês do Estado de Goiás eles estão passando agora pela renovação, né, do 2º ano, do 2º momento de mandato, né? O Comitê do Meia Ponte e o Comitê do Paranaíba já fizeram o seu processo eleitoral e os presidentes foram reconduzidos, né? O Fábio Camargo no Meia Ponte e eu no Corumbá Veríssimo São Marcos, então ainda teria mais 2 anos de mandato até entrar novamente aí na votação, na renovação da plenária. O CBH Bois, o CBH Baixo Paranaíba é agora no dia 10 e no dia 11, que também fazem esse mesmo processo aí de ou reeleição dos membros da diretoria, né? Ou então nova composição por mais 2 anos. Então, seria isso. Eu coloquei essa questão porque em Minas, os comitês, essa gestão vai até julho do próximo ano. Certo. Tá? Então, qualquer pessoa que se habilite a concorrer a qualquer cargo e tal, ela vai ter vida curta também, né? Sim. Então, eu acredito que na próxima reunião da CTI, né,
nós deveremos escolher um novo coordenador, né? Queria substituir você, e eu não sei como é que ficaria a questão do vice, né? Ou da participação do pessoal de Minas, né? Que precisava ver como é que isso aí iria desenrolar, né? Porque em julho terminam os mandatos dos presidentes. O cronograma de eleição de Minas também é igual ao de Goiás, acontece ao mesmo Não, momento. Outros comitês. Cada 4 anos, né? É a mesma coisa. Sim, mas a cada 2 anos. O vencimento é agora, de todos, em junho? Exatamente, dos 3 comitês mineiros, de todos os comitês mineiros, né? E seria agora em julho. Então, nós já estamos em processo eleitoral, inclusive, né? Entendi. Então, só para... Eu entendi o que você colocou, que se for eleito o secretário, o coordenador, ele pode ter o seu mandato encurtado por causa do processo eleitoral. É mesmo porque eu acredito que seria interessante um rodízio também, né? Claro. Isso você ficou 2 mandatos, se continuar alguém de Goiás, também, para mim, tem importância. Desde que, sim, né, eu acho que todos são competentes e devem ter oportunidade. Mas seria uma espécie de um acordo, né? Olha, vamos fazer um rodízio entre os estados e tal. Eu acho que isso é saudável também. Mas isso aí fica um pouco complicado, né? Na medida em que a gente está nesse processo, né, de substituição a partir de julho, né? É só uma questão para que a gente vá pensando como resolver. Tá? Eu me recordo que também na ocasião, quando eu fui convocado, né, para ser o coordenador, a gente também tinha o nome tanto do Bruno aí de Minas, quanto do Ricardo, né, do DF. E eu não sei como está também aí a previsão desse cronograma de eleição, Ricardo, aí no DF, e também se a Claudete também puder falar para a gente como está a previsão aí no Mato Grosso do Sul, no Santana Poré, também para a gente poder já pensar, né, como ficam essas possíveis indicações. Bruno, já respondendo, a eleição aqui do nosso comitê, você diz a renovação da diretoria, é isso? Isso. Não, foi no ano passado. Em julho, teve a eleição, eu fui eleito aí, né? A gente teve a troca só da figura do vice-presidente, e depois, obviamente, a DASA mudou aqui a relação com o comitê, né, e retirou a secretária-geral, que era a Alba, então a gente teve essa substituição neste ano. Mas eu fui reconduzido e em meio, né, a eleição ocorreu, eu já estava com a Covid sem saber. Foi nesse momento que eu fui reconduzido aí na eleição. Mas é isso, só para... aqui, então, a gente tem a gestão vai até dezembro do ano que vem. Certo. Bom dia a todos, não esqueci. Bom dia, Ricardo. Obrigado pelo esclarecimento. A Claudete também levantou a mão, acredito que dentro desse questionamento, né? Por favor, Claudete. Oi, bom dia. Então, a hora que o Jacamini perguntou, eu já estava pesquisando aqui para saber como que é. Hoje eu estou substituindo a presidente, né? Mas aqui está bem tranquilo, porque a gente fez a habilitação das novas entidades em 2020, então em 2022, meados de 2022, vai para o segundo ano. E como são 3, então meados de 2023, então está bem tranquilo, e ainda podemos contar com a renovação por mais um período, então aqui para nós está bem tranquila essa questão dos prazos aí, das instituições participantes. Então, tá certo. Então, obrigado, Claudete, obrigado, Ricardo. Eu acho que esse questionamento que o professor Jacomini colocou é muito importante para a gente poder entender aí a estratégia de condução da CTI, né? Inclusive, talvez a gente precise ver essa questão aí, porque senão a cada 2 anos vai ficar meio comprometido aí a forma como nós vamos conduzir a CTI. Mas, de qualquer maneira... Aliás, Bruno, desculpa interromper,
Mas eu acho que a integração ela se dá realmente com... Quanto melhor nós nos conhecermos, a integração será melhor. E aí vem aquilo que nós conversamos antes da reunião, sobre as reuniões presenciais, né? Como nós vamos ver o calendário, seria até muito interessante se nós pudéssemos fazer as reuniões da CTPI, já que vai deslocar, ter deslocamento mesmo, em cada, ao invés de ser como está em Uberlândia, e como tem sido na Uberlândia e Goiânia, né? Seria também nas sedes dos comitês afluentes, né? Claro. Por exemplo, vamos fazer uma reunião lá em Patrocínio, por exemplo. Né? Fica longe para outro, mas amanhã faz uma lá para lá não sei onde é que é a localização exata vamos fazer em Brasília, por exemplo, conhecer, ver o que está acontecendo lá, fazer um dia de campo, como se diz, não é? Seria muito legal, né, também. Já que vamos fazer coisas assim presenciais, vamos fazer para valer, né? Beleza? Eu também acho muito legal essa questão itinerante, né? Da gente poder conhecer aí as necessidades, né? As particularidades de cada um dos territórios de atuação, né? O Bacia do Paranaíba é muito extenso, né? E eu mesmo conheço o Paranaíba só aqui no estado de Goiás, né? E nem conheço toda a sua extensão. Eu conheço bem, ou quase bem, o território do qual faz parte Corumbá, Veríssimo São Marcos, né? Mas o Baixo Paranaíba, por exemplo, conheço muito pouco ali aquele território, né? Eu acho muito interessante mesmo a gente fazer essa troca aí de experiências, essa troca de saberes, né? Pensando mais a longo prazo na questão de construção de lideranças, né? A gente vê que seria muito importante que por exemplo, quem vai no futuro pleitear uma vaga na diretoria do Paranaíba, se for uma pessoa já com experiência em comitê afluente, que conheça o chão mesmo da bacia, né? Seria muito mais, assim, mais legal, eu acho, sabe? Ter essa experiência vivida, né? Essa parte empírica mesmo da bacia. Isso seria muito interessante para que isso crie realmente um processo, né? De você participar de comitê afluente, depois ir para o comitê federal e tudo mais, seria muito importante, no meu entendimento. Concordo plenamente. Bom, eu acho que encerramos aqui as manifestações, né, dos membros. Se ninguém mais tem nenhuma colocação para fazer a respeito dessa questão do coordenador adjunto, que acho que todos nós concordamos da importância de ter essa figura, eu abro para votação se nós vamos indicar o coordenador adjunto nesse momento ou se nós vamos aguardar a renovação da coordenação na próxima reunião da CTI, no caso, né? Mari, como você sugere? A gente manifesta voto a voto ou manifesta por levantando a mão? Ô, Bruno, tem que ver também se alguém tem interesse, né? Porque se alguém tiver interesse em ser o coordenador adjunto, aí a gente faz a eleição da pessoa, né? Eu só não entendi a sugestão, porque a gente está votando se vai colocar agora. Se colocar agora, a gente vê se alguém tem interesse. Né? Eu acho que seria... Tá. É porque eu achei assim, que também se ninguém tiver interesse, porque, né, até concordando que não é o momento, só tinha... entendi. Mas vamos votar, então. Se vai ter ou não. Vamos eleger ou não para esse momento, né? Isso. Tá. Mari, você nos ajuda aqui a conduzir, por favor? Ajudo sim, Bruno. Temos a opção. Você sugere que a gente faça voto a voto ou por levantando a mão? Temos essa opção, né, de levantar a mão e a pessoa manifestar, ou pelo chat, aí fica a seu critério. Tá bom, então vamos abrir aqui no chat, vamos dar aqui 2 minutinhos para vocês. Se vocês concordam em
indicar o nome do coordenador adjunto agora, nesse momento, ou se vocês acham mais prudente nós indicarmos o coordenador adjunto na próxima reunião da CTI, que daí nós fazemos todo esse processo de renovação de coordenador e consequentemente, coordenador adjunto. Então, vamos colocar concordo para a primeira proposta, que seria agora, nesse momento, e discordo para a segunda proposta, que seria para o coordenador lá na próxima reunião da CTI. Pode ser dessa maneira? Então tá. Por favor, se manifestem no chat com o nome, instituição e a sua manifestação. Só um pouquinho, só para não ficar confuso, não é melhor colocar concordo na primeira ou concordo na segunda? Porque daí discordo, acho que vai ficar... mais, né? Pode ser, Claudete. Concordo na primeira ou concordo na segunda? Então tá, obrigada. Pode ser, Claudete. Elaine, só para efeito de registro, você colocou concordo com a primeira opção, a primeira proposta ou a segunda proposta? Concordo com a primeira, que como eu disse, se alguém hoje tiver interesse, né, em ser, eu concordo que ele possa ser eleito, caso ele tenha interesse. Agora, né, se ninguém quiser, então fica para a próxima gestão. Ok. Mário, acho que os membros que votam já se manifestaram todos? Todos ainda não. Ah, tá. Falta o Antônio Geraldo. Acho que se você puder repetir, Bruno, que o Antônio Geraldo estava no celular na hora. Ah, tá. Antônio Geraldo, nós estamos votando aqui, como a Mari colocou no chat, a primeira proposta, que é eleger o coordenador adjunto hoje, ou a segunda proposta, eleger o coordenador e coordenador adjunto todos no mesmo momento, na reunião de março de 2022. Bruno, bom dia a todos e a todas aí. Eu não escrevi aí, viu, Mariana? Porque eu estou tendo problema com o meu celular aqui, não estou conseguindo. Mas desde já aí eu estou presente já há algum tempo, né? E eu prefiro, assim, a minha sugestão é que seja eleito os dois na próxima reunião. Então, tá jóia. Então, dessa maneira, fica definido aí que o coordenador adjunto ele vai assumir junto com o próximo coordenador na reunião que vai ser realizada em março de 2022. Certo? Bom, não havendo mais nenhuma manifestação em relação a esse assunto do coordenador adjunto, né? Esse assunto já está pacificado. Vamos partir agora para o item 5, que é sobre o andamento e os próximos passos do projeto O Real Valor da Água. E quem vai fazer uma apresentação para a gente é o nosso presidente, o senhor Breno Esteves Lasmar. Ele vai falar um pouco sobre essa questão aí desse projeto Real Valor da Água. Por favor, Breno, fica à vontade com a palavra. Gente, bom dia mais uma vez. Bom dia, Breno. Obrigado, Bruno, obrigado a todos pela oportunidade de a gente estar juntos aqui. Eu queria trazer um pouco de informação sobre esse projeto que está em andamento no âmbito do comitê. Dentro daquele nosso
programa que foi aprovado no Comitê do Real Valor da Água, juntamente com o Programa de Viabilidade Financeira da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Então, os programas estão todos ligados. Nós estamos realizando as oficinas de acordo com o planejamento que já vem, né, há algum tempo sendo feito. Nós estamos apresentando, realizando as oficinas setoriais nesse momento em cada um dos comitês. Essa semana temos de Santana Poré e logo em seguida a gente faz o planejamento dos próximos passos. Quais são as outras necessidades, os pontos de atenção, o que está sendo destacado que eventualmente cada uma das bacias está identificando que é uma necessidade, para que a gente possa organizar o planejamento 2022 em diante do Comitê do Paranaíba. Então, eu queria trazer, né, não só essa mensagem de informação de como estamos executando, mas também destacar a importância para essa ação de que possamos alinhar sempre com os comitês afluentes e os órgãos gestores os próximos passos, tudo aquilo que é necessário para que a gente possa garantir com que a gente possa prestar o melhor apoio na implementação do projeto, né, do programa do Comitê do Paranaíba nessa atividade. Quero chamar a atenção, sim, para um ponto que nós vamos reorganizar no planejamento para o próximo ano, já em acerto com a ABA. A empresa de consultoria que foi contratada, ela teve uma certa dificuldade no começo, nós tivemos que refazer algum tipo de planejamento que estava aqui interno, tivemos que contar com o apoio de organizações, não só para a apresentação, mas do órgão gestor também para dar melhores condições. E acreditamos que para o próximo ano, para as demais oficinas, para as demais ações, as nossas necessidades serão todas bem atendidas, já que nós vamos reorganizar esse processo, né? Provavelmente a ABA vai realizar um novo processo seletivo para que a gente possa concluir, né? Dar continuidade nas ações no próximo ano e concluir com sucesso tudo que a gente espera, né? Então, era trazer realmente uma atualização rápida aos senhores, informar que a gente está nesse processo, que a gente vai conseguir fazer com que todas as necessidades desse caminho sejam superadas e destacar que essas ações estão sendo possíveis graças ao empenho dos presidentes dos comitês, na condução dessas reuniões, no alinhamento interno entre os comitês, a diretoria do comitê e seus membros, e os órgãos gestores, né, que estão juntos, dando esse suporte, esse apoio e fazendo esse caminho passo a passo. Então, eu queria destacar isso, o quanto que foi interessante para a gente poder perceber uma ação que é de 3 mãos sendo executadas com interesse comum e como que isso facilita muito para a gente ter resultados positivos. Obrigado, Bruno. Obrigado, Breno. Realmente esse projeto é muito importante para a gente poder entender essas nuances aí que ocorrem, né, nos territórios. Só uma dúvida, você falou sobre a participação do Comitê do Paranaíba, é claro, com os órgãos gestores. Em algum momento, vocês, os comitês afluentes, eles entram em qual momento nessa questão do projeto? O comitê afluente ele está participando das reuniões setoriais junto com o órgão gestor para definir metodologia, conteúdo, palestrante, toda a estrutura, né? Basicamente, a organização se dá nesse sentido. No caso de Goiás, teve uma pequena alteração, porque na primeira reunião que nós fizemos, foi solicitado que fizéssemos primeiro aquele webinar que ocorreu, para depois a gente marcar as reuniões setoriais dos comitês de Goiás. Certo. É diferente dos outros, né, como Minas e o Distrito Federal, que já foram para as reuniões dos comitês. Aí agora a gente vai fazendo aos poucos. Então, nesses próximos encontros, na medida em que for identificando as necessidades, os encaminhamentos das oficinas vão apontando esses próximos passos. Tudo bem, tá joia. É justamente por isso mesmo, porque acredito que a Elaine também deve ter passado por isso, a gente sentiu um pouco dessa distância aí dentro dessa questão, e a gente sempre fala, né, que o valor da água para um determinado setor, ou para uma determinada bacia hidrográfica é diferente da outra, né, e ainda mais aqui, Goiás, né, o Corumbá, Varins e São Marcos, Meia Ponte, principalmente, eles têm umas particularidades aí que a gente precisa entender onde a nossa lupa vai encaixar no real valor dessa água, mas por isso que para a gente é muito, muito, muito interessante saber.
A Claudete levantou a mão. Por favor, Claudete, fica à vontade com a palavra. Então, como eu falei, a presidente hoje não está podendo participar, mas hoje cedinho ela me mandou mensagem para mim não esquecer de agradecer o apoio aí do CBH Paranaíba na oficina que a gente vai realizar amanhã, né? Eu digo, imagina, Priscila, eu não vou esquecer, fica tranquila. Então, eu queria assim, registrar aí, né, na ata de hoje, nessa reunião, a importância que o Paranaíba vem nos dando suporte. A gente fala isso nas reuniões do Conselho, em momentos que a gente está falando, a gente sempre fala do apoio e sempre daqueles eventos que já estão no programa de vocês, né, na programação que o Breno falou, dessa importância de planejar para o ano que vem as ações, e a gente sempre está fazendo cruzando as agendas para a gente poder participar dos eventos de vocês e vocês podendo participar dos nossos. E daí eu vejo que falta um pouquinho da gente integrar aí com os outros comitês afluentes, né? A gente vou estar passando o nome dos presidentes e das pessoas que fazem parte dessa Câmara Técnica, né? Porque a presidente ela conseguiu participar só de 2 reuniões até hoje, pegar o endereço das pessoas para a gente fazer essa troca, né? A gente, o ano que vem, quer realizar um evento e a gente gostaria muito, um seminário estadual, a gente gostaria muito de contar com os comitês afluentes da Bacia do Paranaíba. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, Claudete. A Elaine tinha levantado a mão anteriormente, eu não tive a impressão de ter visto mas eu abaixei, eu vou deixar para falar nos informes, tá? Tudo bem. É mais a título de informação mesmo. Tá joia. Bruno, posso complementar? Por favor, Breno. Por favor, fica à vontade. Obrigado. Eu queria aproveitar, né, essa oportunidade aqui também para poder falar sobre 2 eventos. Nós vamos ter ainda uma série de eventos programados para o Comitê do Paranaíba, né? Então, amanhã nós temos o evento do Santana Poré, nós temos programado ainda para sexta-feira capacitação sobre noções de hidrologia, que vai ocorrer essa semana ainda. Nós temos no dia 17 um novo webinar que vai acontecer também na Bacia do Paranaíba, tratando desse assunto. Nós temos o simpósio científico que vai ocorrer ainda, que já está com inscrição para obtenção de estudos, né? Quem quiser apresentar seus artigos, quem quiser apresentar seus trabalhos. Nós teremos ainda, como conclusão dos trabalhos, inclusive, há uma proposta da gente poder trabalhar juntos na criação de uma carta para o Paranaíba que possa designar quais são esses propósitos, quais são os rumos que se propõe ao Paranaíba para esses próximos anos. E eu acho que é de extrema importância os presidentes dos comitês afluentes aqui reunidos, a gente poder botar esse assunto na discussão, né? O que nós queremos para o próximo rumo? O que de articulação institucional do Paranaíba com seus afluentes precisa fazer parte dessa discussão? No caso da CTPI, aproveitando a presença da Elaine, o que de planejamento institucional de futuro que o Paranaíba pretende ter para que ele possa traçar, né, um planejamento para os próximos anos? Eu acho que é muito importante a gente trazer essa discussão, né, e levar para as instâncias técnicas de apoio ao comitê, para que a gente possa realmente aprovar esse tipo de encaminhamento dentro do Paranaíba, fazendo com que as ações da nossa entidade delegatária e a própria visão dos membros do Paranaíba seja apontada para esse norte, para esse rumo do que é realmente importante para o Comitê do Paranaíba nesse cenário futuro. Então, eu queria convidar, reforçar o convite, né, dessa participação de todos nesses eventos, para que a gente possa ter sempre essa discussão acesa, né, de quais são os pontos importantes para o Paranaíba e aonde que a gente pretende estar daqui a um determinado tempo, num planejamento mais estratégico e futuro que a CTPI poderá encabeçar de forma brilhante, porque é o papel, né?
Certo, Breno, muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Inclusive, realmente, a gente tem um evento aí, né, que já está com a chamada de trabalhos aí abertas. Até queria saber se vai ter prorrogação, porque eu estou tão enrolado, queria mandar trabalho, não, acho que não vou conseguir até a data limite, só para variar, mas beleza. Mas sem problema, tranquilo. Alguém mais tem alguma colocação sobre essas questões aí que envolvem o projeto do o real valor da água? Senão, nós passamos... Eu só queria pedir, Bruno, eu acredito até que a Mariane faça isso, mas reforçar que seja repassado para todos os membros o convite para esses eventos em cada comitê, porque às vezes num dia que vai passar num comitê, você não pode naquele dia, né, assistir. Eu acho extremamente importante a gente estar participando, né, dessas discussões, então que seja sempre divulgado para os membros. Inclusive, lembrando também que agora o Estado de Goiás contratou uma empresa para fazer a Secretaria Executiva e que essa empresa aí pode também facilitar muito a comunicação com os membros aqui do Estado de Goiás. Então, às vezes, que então, muito bom, né? Já tem, acho que uns 2 meses que eles estão atuando. Tivemos uma experiência agora com reunião online e por vídeo, né? O pessoal muito competente ali. Também estão aprendendo, mas parece que estão aprendendo muito bem. E é isso. Online e híbrida, Bruno. Você falou online. Foi híbrido, online e presencial, né? E foi de excelente qualidade, realmente foi bom você fazer essa lembrança, que foi contratada, né, a Secretaria Executiva dos comitês goianos, inclusive, inicialmente fazendo um excelente trabalho. Então, só lembrando que existe esse canal agora de comunicação aí que facilita para nós no estado de Goiás, às vezes, saber das informações que são tratadas no âmbito do Comitê Federal. Mas, passando então agora para o próximo ponto, não sei se o Breno tem mais alguma outra colocação para fazer como representante. Não, Bruno, eu agradeço mais uma vez aqui a oportunidade e vou deixá-los aí para a continuidade da reunião. Obrigado, gente. Então, tá bom. Muito obrigado, presidente. Vamos passar agora para o próximo ponto de pauta, né, que é o sexto item, que seria a aprovação do calendário de reuniões da CTI em 2022, e a Mari da ABA vai fazer para a gente aí os seus apontamentos. Por favor, Mari, fique à vontade. Obrigado mais uma vez. Bom, então esse calendário ele foi encaminhado a todos por e-mail. Aqui são sugestões de datas, né? Então é para vocês avaliarem. Nós temos a primeira reunião do ano de 2022 da CTI, proposta para acontecer no dia 10 de março, com local a ser definido, né? E tem a sugestão do senhor Giacomini, né? De que sejam reuniões itinerantes nas sedes das secretarias executivas dos comitês afluentes, né? Então, cabe aqui nessa avaliação de vocês. Depois nós temos a próxima reunião, no dia 5 de maio. Se você puder subir um pouquinho a barra, porque nós não estamos vendo os meses. Deixa eu... Só ficar melhor, pronto. Isso. E depois, nós temos no dia 4, né, a proposta no dia 4 da reunião em agosto, e a última reunião do ano no dia 6 de outubro, lembrando, né, que habitualmente a CTI se reúne 4 vezes ao ano. No entanto, se tiver, né, alguma necessidade, né, pode-se fazer alguma extraordinária, mas a gente sempre tenta seguir esse planejamento, né, de fazer, né, com que as pautas, né, sejam dentro desse calendário previsto, até porque é meta do nosso contrato de gestão, essa aprovação desse planejamento, né, para que a gente, né, sempre consiga se programar para o exercício anterior. Bruno, também lembrando, né, que essas reuniões, elas antecedem as reuniões plenárias, né, para que, porventura, alguma matéria que precise de aprovação em plenária, né, ela já esteja antecedendo, né, para que não prejudique as pautas. Então, isso já foi verificado e também foi verificada a questão de feriados.
Tá certo. Mário, eu só queria fazer uma observação. É lógico que dentro dessa possibilidade aberta pelo professor Giacomini, né, que é muito legal mesmo a gente conhecer aí os arranjos locais, mas se eu não me engano, as reuniões anteriormente, quando nós estávamos podendo fazer reuniões presenciais, as reuniões da CTI, da CTPI, elas meio que coincidiam, justamente porque nós temos membros que fazem parte das duas câmaras técnicas, né? E às vezes também por uma questão de deslocamento e tudo mais. Me corrija se eu estiver errado, né? E aí eu percebi que na hora que você, quando estava aberto ali, as reuniões da CTPI não coincidem, né? Não vão coincidir, né? Só para a gente poder entender melhor essa questão de esclarecimento, só para dar um esclarecimento melhor aí para a gente entender como vai funcionar também essa dinâmica. Sim, Bruno, realmente quando as reuniões aconteciam de forma presenciais, a gente fazia, né, a gente coincidia as reuniões na uma data anterior ou posterior, considerando, né, essa questão que alguns membros já estariam nas duas. Uhum. Sim, e é justamente por isso, porque eu acredito que agora, no próximo ano, se tudo der certo, né, vacinação e tudo mais, acredito que a nossa rotina deve voltar à normalidade, apesar de nós sabermos que essa questão de reunião online talvez ainda seja uma alternativa viável em alguns casos. É só para a gente poder entender. Então, a gente vai aprovar agora o calendário, né? Se nós mantemos essas datas propostas aí pela aba ou se a gente tenta fazer como era feito, como era anteriormente, tentar organizar junto com a questão da CTPI, né, do Paranaíba, e também lembrando que existe também a possibilidade de nós realizarmos essas reuniões itinerantes aí existem outras questões. Então, eu só abro aí para o pessoal, né, para a gente poder ver. Eu nem sei se há a possibilidade aí de alteração de alguma coisa, Mari. Assim, Bruno, aqui tá para vocês discutirem e aprovarem. Aqui foi uma proposta, eu até realmente confesso que eu acabei me esquecendo dessa questão de proximidade, até agradeço pela sua lembrança, mas realmente a gente fazia isso para facilitar a logística dos membros, né, porque já estariam se deslocando para a reunião da CTPI, ou vice-versa, né, da CTI. Sim, porque eu hoje não faço mais parte da CTPI, mas fazia anteriormente, né? Talvez nessa nova configuração faça, mas eu sempre gosto de participar das reuniões da CTPI também. A Elaine é a coordenadora da CTPI, o professor Giacomini faz parte, acredito que tem mais membros aqui que façam parte da CTPI, eu acho que, ou na próxima, né? Na próxima mudança aí, se a gente vai ter membros que façam parte aí, façam essa dobradinha CTI, CTPI. Então, é só abrir aí para os demais membros o que eles acham dessa proposta de calendário, se eles acham interessante a gente tentar manter como era antes, ou se a gente... Bom, enfim, como que a gente pensa nessa estratégia de calendário? Alguém está inscrito? Bruno. Sim, Elaine. Elaine, Bruno. Fica à vontade, fica Elaine. Difícil a gente votar agora. Então, estão escutando? Está escutando? Estamos... Sim. Ah, sim. Então, fica difícil, né, a gente votar agora, né, essas datas, querendo que haja reuniões itinerárias, querendo que junte com as reuniões da CTPI, né, eu acho que elas deviam ser realmente próximas, um dia um, outro dia outro, como a gente já fez várias vezes, porque a partir do momento que a gente começar o deslocamento, fica muito complicado. Por exemplo, fazer uma reunião em Uberlândia numa semana, na outra lá em Patrocínio, lá em Paracatu, fica inviável, né, para a gente. Então, eu acho que fica complicado voltar agora a essas datas, que ainda não convergem com a CTPI e não convergem com a opinião de ser itinerante. Então, está meio confuso. Eu tenho uma sugestão. Eu acho que esse próximo ano de 2022 vai ser muito difícil da gente conseguir implementar essas reuniões aí itinerantes nesses locais. Apesar de ser muito interessante, eu acho que fica um pouco difícil. A minha sugestão como coordenador é que a gente altere o calendário proposto aí das reuniões, ou da CTI ou da CTPI, para que eles encontrem uma convergência de datas, né? Ou um dia antes ou um dia depois
entre uma reunião e outra, porque eu acredito que nesse momento, esse ano, que é um ano de retomada, um ano de readequação e tudo mais, fica muito complicado sair, por exemplo, daqui de Goiânia, ou sair de Uberlândia e fazer uma reunião em Itumbiara, fazer uma reunião em Paracatu, fazer uma reunião em Rio Verde, fazer uma reunião lá no DF, apesar de ser muito legal, né? Mas eu acho que seria mais produtivo, né, para nós tentar manter essa logística como era antes, né? Colocar o calendário das reuniões da CTI junto com o calendário da CTPI. Aí eu não sei qual que adapta, né? Se a CTPI se adapta ao da CTI ou vice-versa, mas eu acho que seria mais produtivo para nós, né? A não ser que as reuniões sejam híbridas, né? Quem tiver condições de ir, vai. Quem não tiver, né? Tenha também essa alternativa agora. Mas eu particularmente acho que essa questão da híbrida é nesse primeiro momento, sabe, Elaine? Nesse primeiro momento onde as pessoas estão, porque dá um certo trabalho a gente fazer reunião online junto com reunião presencial, ou é um ou é o outro. Eu acho que a experiência é legal, eu acho que serve como alternativa, mas eu acho que vai chegar um determinado momento que um formato vai ficar obsoleto, visto que há a possibilidade. E acho que todos nós vamos concordar que reuniões presenciais elas têm uma qualidade melhor, principalmente uma qualidade de conversa, de alinhamento, de convecção mesmo de ideias, né? Eu acho que talvez nesse momento que nós estamos híbridos, né? Alguns estão se sentindo seguros, outros ainda não estão se sentindo seguros. Eu acho que é uma alternativa, mas eu acho que talvez aí nos próximos meses as reuniões ou elas acontecem de forma virtual ou elas acontecem de forma presencial, que eu acho que a tendência é continuar voltar ao presencial, né? Então, eu gostaria de saber dos membros se aprovam o calendário proposto ou se aprovam essa segunda proposta aí, ou se tem outra proposta para apresentar de calendário, né? Então, a primeira proposta seria manter a data da proposta aí pela aba, né, apresentada pela Mari. A segunda proposta seria trazer um calendário mais próximo das reuniões aí, né, entre CTI e CTPI. E aí, se tiver uma terceira proposta, também fiquem à vontade para se manifestarem. Ô, Bruno, Antônio Geraldo. Pois não. A minha proposta é que aprove da maneira que foi apresentado, né? Porque senão vai ficar, se deixar para outra reunião, já isso vai ser um complicador, né? Aprova da forma que está e os ajustes que for necessário que faça lá na frente, que a gente não sabe se vai realmente ser presencial ou não, né? Agora, precisamos saber também, às vezes eu não sei se seria o caso, já votar hoje se será itinerante ou não, né? Então, acho que houve essa proposta aí do Jacomini para a gente ter ciência dessa proposta, né? Então, eu acho que deve aprovar aí da maneira que foi apresentado. Jacomini pediu a palavra, por favor, professor Jacomini. Não, a questão de proposta, eu retiro minha proposta, dado que as justificativas já foram colocadas, né? Mas as datas, se forem aprovadas agora, por exemplo, como está aqui no dia 10 de março, depois 5 de maio, aí por diante, elas devem ser essas mesmo, porque os comitês, os CBHs, eles têm que apresentar o seu calendário agora na última reunião. Nós temos que enviar para o IGAM, inclusive, para o nosso órgão gestor, e nós temos que também harmonizar as nossas datas de reunião com os demais comitês mineiros, né, para que não haja coincidências, uma vez que nós temos membros que pertencem a mais de um comitê. Tá? Então, uma vez nós não queremos que coincida a data dos comitês, da Assembleia dos Comitês, com a da CTI. Tá? Então, se for definidas essas datas agora, que sejam elas.
e não para deixar para depois, para ficar mais próximo ou não da data da ocorrência da reunião da CTPI junto, né, com a CTI. Então, uma vez aprovadas as datas, que elas sejam definitivas, tá? Não importando nem tanto o local onde ocorrerá, mas por conta da harmonização com as demais datas dos próprios comitês. Tá certo. Eu queria fazer só uma pergunta aqui para a Mari. A proposta de calendário para a CTPI já foi apresentada e aprovada, Mari? Já. Já, né? Não, que se não tivesse sido, nós poderíamos aprovar a nossa e depois a CTPI faria a adaptação frente ao calendário nosso, né? Mas, bom, então, pelo que eu entendi, não sei se a gente abre para votação, mas pelo que eu entendi, existem 3 propostas, né? A gente fazer a alteração de data da CTI coincidindo com a da CTPI, manter a data, pelo menos a primeira data dessa reunião de março, e depois as outras faria alteração, e a terceira seria... Não, peraí, me confundi aqui. A primeira, manter essas datas conforme foi colocada. A segunda proposta é fazer a alteração das datas que coincidam com a CTPI. E uma terceira proposta, que se eu não me engano, depois o Antônio Geraldo pode me corrigir, é manter a data aí do 10 de março, pelo menos que já está agendada, e depois a gente faria a alteração das outras datas, tentando coincidir com a CTPI. Breno. Bruno. Não, eu falei para a gente votar num todo. É justamente com a questão do Jacomino aí, porque nós, agora em dezembro, os mineiros têm um calendário a aprovar. Se a gente ficar em dúvida, assim não for, pode querer coincidir aí depois com as reuniões dos comitês aqui. Então, eu prefiro que aprove da forma que está, a gente leva em consideração aqui já fugindo dessas datas da reunião da CTI. Tá bom? Uhum. Uma outra pergunta, Mari. Complica muito sua vida fazer essa alteração das datas junto com a CTPI agora, só por uma questão de entendimento de trabalho? Não, Bruno, de forma alguma. As reuniões da CTPI, elas foram propostas a todas as quintas-feiras. Então, no caso, a gente poderia antecipar a da CTI para o período da tarde das quartas-feiras. Então, os membros se deslocariam na quarta-feira de manhã, né, para a reunião que seria no período da tarde, né? Geralmente a CTI ela é meio período, mas também aqui nesse momento não precisa definir essa questão do horário, apenas a questão de data. Então, se for uma pauta mais extensa, né, fica a critério do coordenador um dia inteiro ou meio período, né? Então, se fosse meio período, poderia ser às quartas à tarde, e aí a pessoa já se deslocaria para depois, na quinta, ter a CTPI no período integral com um retorno ao final do dia. Então, aqui eu sei que todas essas datas aqui não são vésperas de feriado, porque a gente também não marca em véspera de feriado por conta dessa logística, né? Então, a gente poderia, sim, colocar todas as datas antecedendo a CTPI e nesses municípios que a CTPI propôs. Tá joia. Bom, eu acho que a gente acabou ficando aqui num certo impasse, visto que o professor Jacomini retirou aquela questão nesse primeiro momento dessas reuniões itinerantes, né, professor? E vamos abrir, então, para uma votação, né? A proposta 1 é manter a data sugerida aí pela aba, né? 10 de março, 5 de maio, 4 de agosto, 6 de outubro. Ou, então, nós abrimos aí para poder fazer como a Mariane sugeriu, né, um dia antes das reuniões da CTPI, que agora é o momento da gente aprovar ou não esse calendário, visto que não há nenhum trabalho excepcional em relação a essas mudanças de data. Então, bom, antes de abrir a votação, o professor Jacomini... Em defesa dessa sugestão da Mari, eu acho importante a gente mencionar que os comitês mineiros fazem suas reuniões sempre no início do mês. Tá? Então, eu já tenho aqui algumas datas
né, que estariam comprometidas. Tá? Então, eu acho muito interessante essa proposta de fazer um dia antes da CTPI, porque, primeiro, que é no final do mês, já é na segunda quinzena, né? E segundo, porque eu consultei o calendário aqui do ano que vem, não tem nada que impeça um feriado, nada no dia que antecede essas datas aqui propostas, tá? Então, eu já voto a favor dessa situação. Da alteração, né? Da alteração aí junto com a CTPI, né? Bruno, eu quero concordar também com o Giacomini. O Antônio Geraldo também concorda com essa questão da gente alterar para as reuniões próximas à CTPI? Concordo. Eu acredito que a Elaine também já tinha se manifestado anteriormente, né? Então, vou abrir aqui para votação. Se algum membro discorda sobre realizar as reuniões um dia anterior ao calendário da CTPI, que se manifeste, por favor. Se não houver nenhuma manifestação, nós aprovamos essa nova proposta de data, coincidindo com as reuniões da CTPI do Paranaíba também, visto que logisticamente e financeiramente, todas essas questões fica muito mais fácil para os demais membros. Bom, não havendo nenhuma manifestação contrária a essa proposta de data, visto que os proponentes também de uma manutenção da data proposta também se manifestaram a favor, eu chego à conclusão que nós aprovamos aí as datas. Então, seria 23 de fevereiro, 18 de maio, 24 de agosto e 19 de outubro. Né? Consequentemente, as reuniões no dia seguinte serão as reuniões da CTPI. Então, aprovamos o calendário. Obrigado aí pela contribuição de todos e de todas. Se ninguém tiver mais nenhuma manifestação em relação a esse item da pauta, né, que é a aprovação do calendário, eu vou agora passar para o item 7, que seriam os informes. Se alguém tem algum informe para dar aqui para a nossa CTI, fique à vontade, senão a gente já parte para os encerramentos aí da nossa reunião. Então, Bruna, eu já fiquei de passar os informes, eu gostaria de ter dito, mas você já adiantou, né, que era a questão da Secretaria Executiva, né, que nós agora temos. E a outra informação é que você foi reeleito, né, presidente do Comitê Corumbá São Marcos, do Veríssimo São Marcos, então provavelmente continuará com a gente aí na CTI, assim como no Paranaíba e tantas outras mais. E que também no Comitê do Meia Ponte também houve eleição, o Fábio Camargo continua sendo presidente e eu continuo, né, como vice no comitê junto com ele. Era isso que eu queria informar. Então, tá bom, obrigado, Elaine. E como a Elaine colocou, né, a gente já tinha mencionado anteriormente, na próxima semana, dia 10 e 11, os outros dois comitês do Estado vão realizar aí seu processo eleitoral aí da segunda metade dos mandatos, né? Então, e ainda lembrando, né, Bruno, que também todos os planos de bacias do Estado de Goiás já estão aprovados. Estamos agora terminando a discussão dos enquadramentos e também iniciando as discussões de cobrança das bacias goianas. Então, exatamente, né? Dos 5 instrumentos de gestão aí, nós já estamos bem avançados em relação, com exceção talvez do sistema de gestão de recursos hídricos, né? Que isso é uma dificuldade, acredito que até para a própria Agência Nacional de Águas, né? Então, outorga, plano de bacia, agora enquadramento, né? Então, entrando também nas discussões de cobrança, então nós já estamos aí avançando bastante sobre essa questão aí da gestão de recursos hídricos no estado de Goiás. Além da Elaine, nós temos mais alguma manifestação em relação a informes? Eu também gostaria de informar
que nós tivemos uma ação aqui da CTI no ano passado, né, no ano retrasado, na verdade, nós iniciamos algumas conversas e sobre a questão do marco regulatório do Rio São Marcos, que é uma temática que envolve, né, a integração das bacias hidrográficas, e acredito que ele já está em vias de assinatura, visto que o estado de Goiás, né, nós tivemos aí uma parte bastante interessada, bastante impactada, principalmente ali no município de Cristalina, e acredito que agora essa proposta, minuta de texto do marco regulatório, ela converge aí para todos os interesses, para a multiplicidade dos usos, enfim, só para informar que acredito que nos próximos dias, aí até dezembro, a gente já deve ter esse marco regulatório formalizado entre os órgãos gestores aí dos estados, né, DF, Minas Gerais, Goiás e a Agência Nacional de Águas. Então, foi uma temática que foi trazida aqui para a CTI, uma temática que envolve os estados, né, com exceção do Mato Grosso do Sul, e que está partindo aí para uma via de definição. Tá joia? Então, esse seria meu informe também para vocês aí em relação ao marco regulatório do Rio São Marcos. Alguém mais tem alguma contribuição? A Claudete levantou a mão. Por favor, Claudete, fica à vontade. Não é contribuição nem informe. É só que caiu a internet minha em alguns momentos aqui. Eu só queria saber como é que fica o registro da presença, se a Mari tem, conforme as pessoas vão entrando, se tem lista de presença, como eu estou substituindo aqui e representando o comitê, né? Então, eu não sei como é que vocês costumam fazer isso nas reuniões de vocês. O registro de presença é feito pelo chat, né? Você coloca o seu nome completo e a instituição que representa. Mas eu não sei se a Mari fez o registro aí de todos, ela pode esclarecer para nós. Então tá, eu registro lá. Obrigada. Só isso. Então tá joia. Bom, não havendo mais nenhuma manifestação sobre os informes gerais aí que envolvem o Paranaíba e os seus comitês afluentes, agora no meu relógio são 10h26, e eu agradeço a presença de todas e de todos na nossa 13ª reunião da Câmara Técnica de Integração do Comitê da Bacia Hidrográfica do Paranaíba. Um bom dia para vocês, e a gente se encontra agora numa reunião, acredito que no próximo ano, e se tudo der certo presencialmente. Tá joia? Então, obrigado e até mais. Boa semana para vocês e bons trabalhos. E até logo. Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau.